participar. Louco. Eu queria falar um pouco sobre o feminicídio. A gente tem visto muitos casos ultimamente e esses casos vêm aumentando ou sendo mais expostos cada vez mais, como mulheres que levaram 60 socos no elevador, foram arrastadas por um carro e tal. E a esquerda, ela vem dominando essa pauta. Se a gente viu o Lula falando no domingo, as propostas dele, a gente vê as manifestações, igual a Carol Sardá e tal. Só que eu vejo que o MBL tem propostas muito melhores para combater o feminicídio. Eu vi o vídeo do Renan no sábado, mas assim, visto que as mulheres são 52% dos eleitores, e essa é um tema muito importante para nós, vocês não acham que deviam falar mais sobre o assunto e usar os casos que estão acontecendo para falar como seria combatido? Na verdade, é uma pergunta e uma sugestão. Vamos lá. Eu tô vendo isso acontecer. Isso é uma boa notícia. Inclusive, eu comecei a crescer muito no universo feminino porque eu tô falando desse tema bastante. Tô falando não só em termos de proposta, eu gravei alguns vídeos no TikTok, eu já viralizei bastante com isso. E é uma boa notícia. Agora, esse é um despertar recente das mulheres pro problema. Sejamos muito honestos, eu odeio o universo Red Pill. Dito isso, as mulheres compraram um discurso vazio sobre o assunto da violência contra a mulher e a violência em geral. E elas compraram, infelizmente. A esquerda brasileira, ela ficou indo basicamente na televisão e elegeu deputados falando que representam as mulheres, só que na Comissão de Segurança, quando vai passar projeto de lei que aumenta a pena para todo tipo de violência, incluindo violência contra a mulher, votavam contra. Eles votaram contra todas as vezes, mas a gente pegava o recorte eleitoral, como as mulheres votavam, especialmente a mulher jovem, na esquerda. A mulher votou na mão que apunhalava ela. Então eu tô assim, de fato, chocado com esse número de casos, especialmente de casos, porque ele demonstra, novamente, que o nível de psicopatia na sociedade tá bizarro. Dito isso, há um despertar, finalmente, das mulheres pro problema, e nossas propostas são as mais claras e mais diretas. Nós vamos acabar com a vida desses caras. Não tem que ter reincidência. O cara que for reincidente com esse tipo de crime tem que ficar pro resto da vida dele na cadeia. Não tem que ter nenhum tipo de política de recuperação. Tem que ser muito duro, muito rígido, a polícia tem que pegar, e a gente não tem que comprar mais o papo sentimental, porque o que havia, infelizmente, era um papo sentimental que pegava um apelo que as mulheres aceitavam, que era um apelo à compaixão, apelo ao amor ao próximo, à recuperação, e não se recupera. Alguém quer recuperar o Champinha, que torturou uma menina e matou ela? Alguém toparia recuperar? Pois bem, o PT queria recuperar. O PT acreditava em políticas de recuperação até para um psicopata como Champinha. A política de... Se eu botar agora para votar no Congresso fim da progressão penal, o PT e o PSOL vão ser contra. Agora, quem organizou a marcha, aquela marcha, não, todos contra o feminicídio, foram eles. Então é uma marcha, estou contra o feminicídio. O que você vai fazer? Eu tô contra o feminicídio. O que isso quer dizer? Então, sim, a gente tem as propostas, só que, infelizmente, eu vou colocar, infelizmente, o coração das mulheres ainda é cooptado por discurso vagabundo e vazio. E aí eu jogo porque eu sou muito concreto, muito verdadeiro. O discurso de aumento de penas para todos os tipos de crime, ele sempre teve presente até no centrão. Na direita e até no centrão. É um discurso fácil de passar projeto. Quem sabota isso é a esquerda. E a esquerda, especialmente a esquerda urbana, ela, infelizmente, eu falo infelizmente porque esse é um tema que não deveria ser tema nem alvo de discussão, ele devia ser consensual. A esquerda considera que o bandido violento, o bandido que comete os crimes, as maiores atrocidades com mulher, com criança, com idoso. A gente pegou um caso agora de uma senhora de 82 anos que foi estuprada, estrangulada e depois morta a paulada, aqui na região. Esse caso aconteceu agora, então, por aqui. Teve outro caso, a gente viu lá de Londrina. Casos no Rio de Janeiro, aconteceu agora de uma menina no Rio de Janeiro, um caso horroroso. Teve também um estupro coletivo tocado por menor de idade. Por exemplo, o estupro coletivo de menores de idade, feitos contra uma menina, foram tocados por 6 rapazes que eram menores de idade. Se botar pra votar agora no Congresso Nacional, o Pedro Xay, que é daqui do Paraná, não é? Pedro Xay, deputado Pedro Xay aqui do Paraná, líder do PT, avisou: ninguém vai votar a redução da maioridade penal. Ué? Então, os meninos que estupraram aquela menina menor de idade vão ficar impunes. É isso que o Pedro Xay tá falando. Infelizmente, a agenda moderninha de esquerda, majoritariamente, foi votada pelas mulheres. Então, nós temos que trazer as mulheres pro nosso campo, e nós temos que avisar pras mulheres: o seu sentimento bom de proteção, ele tá sendo cooptado por vagabundo. E às vezes, e muitas vezes, as mulheres optam por defender o indefensável porque aquilo parece esteticamente mais interessante, ou porque ela faz uma demonstração de virtude, especialmente meninas de classe média. As mulheres pobres, as mulheres humildes, mulheres pardas, negras, evangélicas, elas não entram nisso.
elas estão votando contra o crime. E elas, inclusive, quando saiu aquela pesquisa sobre a operação que houve na favela, lá no Rio de Janeiro, elas votaram que, não, tinha que matar esses caras mesmo. Agora, vamos botar um ponto. A mulher branca, jovem, de classe média, precisa acordar, porque ela vem votando muito mal ultimamente. E ela vem votando, infelizmente, em políticos que perpetuam leis que permitem que vagabundo mate mulher, assalte mulher e faça violência sexual contra a mulher. E isso precisa mudar. Então, eu tô muito feliz que você fez essa pergunta, eu tô muito feliz que você tá aqui e faça essa pergunta. Agora você precisa convencer outras mulheres que é isso. E eu tô vendo várias fazendo isso. Tô vendo várias mulheres tratando esse assunto. Não, é verdade, tô falando com as minhas amigas, tem que parar isso. Porque tem que parar. As mulheres, eu vou dizer, as mulheres são o problema pro discurso do PSOL e do PT. Eles estão começando a perder as mulheres. Porque estão vendo, as mulheres estão sendo alvos de violência e o que a gente tá propondo é salvar o cara que matou elas. E aqui é muito bom, então vamos acabar com eles. Vamos botar eles na lata de lixo da história. É isso. Só complementando rapidinho, não só as mulheres estão mudando esse pensamento, que agora na semana passada eu fiz um comentário sobre o caso da freira que foi morta e, né, pelo aquele vagabundo que tinha reincidência, e eu tava defendendo basicamente pena de morte pro assassino. Esse post repercutiu na página Alfinetei, que tem 20 milhões de seguidores, teve 200 mil curtidas e, assim, todas as mulheres do post estavam concordando, então é só a gente que tá levantando essa discussão. Se você vê alguém levantando uma discussão sobre prisão perpétua e pena de morte, é alguém do Partido Missão, é alguém do Movimento Brasil Livre.